Um forte terremoto foi registrado no Chile a pouco mais de 300 quilômetros ao norte da capital, Santiago. Estas são imagens feitas por telefone celular durante o terremoto. De acordo com o Serviço Geológico norte-americano, o abalo foi pouco antes das 8 da noite, horário de Brasília, e chegou a 8,3 graus na escala Richter. Autoridades do país emitiram alerta de tsunami. Ainda nesta edição, você vai acompanhar outras notícias sobre o terremoto. Vamos ver agora imagens ao vivo da TV Megavision do Chile. O Centro Sismológico Nacional do país atualizou o tremor de maior intensidade para 8,4 na escala Richter, próximo a Canela Barra, cidade a cerca de 300 quilômetros da capital, Santiago. Novos tremores com mais de 6 pontos na escala Richter foram registrados na região central do Chile. Ainda não foram divulgados números sobre feridos ou danos estruturais. As autoridades do Peru também emitiram alerta de tsunami. Os tremores atingiram mais de 8,4 graus na escala Richter. A gente vê imagens ao vivo do ministro do Interior do Chile. Ele diz que é indispensável que as pessoas saiam de casa, naturalmente, porque existe o risco de desabamento depois dos tremores. Aliás, os tremores se repetiram. Houve um principal e vários outros menores, como sempre acontece em grandes terremotos como esse. Centros geológicos de vários países registraram o tremor. Vamos conversar agora por telefone, ao vivo, com a repórter Mônica Yanakiev, que está em Buenos Aires, na Argentina. Mônica, boa noite. Boa noite, tudo bem, Guilherme? Tudo, e você aí? O mais importante é a gente quer saber notícias daí. Afinal, o terremoto foi sentido na Argentina? Olha, foi. As pessoas se assustaram. Algumas pessoas que moram no centro, em edifícios altos, de repente viram os lustres mexendo. Não é uma coisa habitual aqui, em Buenos Aires, pelo menos. E muitos deles que moram perto de um estádio de futebol dizem que isso acontece quando tem um grande jogo e tem uma torcida. Não tinha jogo hoje, não tinha torcida, os lustres começaram a balançar, as pessoas começaram a ligar desesperadas para os canais de televisão, para a rádio, para as autoridades que controlam casos de emergência. Viram que tinha um terremoto, algumas pessoas abandonaram os edifícios, mas as autoridades aqui dizem que em Buenos Aires não é para ficar preocupado, porque nenhuma estrutura foi abalada, e todo mundo pode dormir tranquilo em casa. Agora, é para acompanhar essas alertas de tsunami, imagino, em todo o continente, porque é uma costa muito longa, a costa do Chile. Enquanto a Mônica nos conta lá da Argentina o que se sentiu, a imagem que a gente vê é do Chile. São imagens feitas por moradores por meio de celulares que registram o momento do tremor. Na Argentina, como disse a Mônica, as consequências foram bem menores, lustres balançaram na capital, as pessoas se assustaram, mas as autoridades dizem que não há risco. Que impacto teve aqui no Brasil? Quem tem as informações é o repórter Pedro Henrique Moreira. Pedro, quais são os detalhes? Boa noite. Olá, boa noite, Catiúcia, Guilherme. Olha, pelo menos no estado de São Paulo, o tremor foi sentido. A Defesa Civil da região metropolitana confirmou o recebimento de várias ligações relatando tremores, principalmente em bairros da Zona Norte e Zona Leste da capital paulista e também na região da Avenida Paulista, que é uma das mais altas da cidade. O prédio da faculdade Anhembi Morumbi, que fica na Paulista, chegou a ser evacuado por volta das 8h15 da noite e os alunos foram retirados. O Corpo de Bombeiros também recebeu mais de 50 ligações falando de tremores, principalmente nos bairros do Tatuapé, da Vila Mariana, que ficam na Zona Sul, e também nas cidades vizinhas de Guarulhos e Osasco. Para explicar para a gente o reflexo desse tremor aqui no Brasil, eu vou conversar agora com o professor João Correia Rosa, que é do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Professor, boa noite. Como é possível um tremor tão distante ser sentido aqui no país? Esse tremor foi extremamente grande. Mesmo para os padrões do Chile, é um tremor grande. Essa região, ela é afetada normalmente por abalos sísmicos, mas ele ocorre normalmente a cada 8 ou 10 anos, um abalo desse tipo. Com certeza, e causou muitos danos na região de Valparaíso, na região de Santiago do Chile, que fica a 230 quilômetros do epicentro,
E ele provavelmente vai vir notícia de outras localidades no sul do Peru, norte do Chile, que foram afetadas por esse abalo. Professor, e isso envolve também um risco de alerta aí do tsunami, né, das ondas gigantes? Existe um alerta de tsunami para ondas de até 3 metros para o norte do Chile, sul do Peru e até na Polinésia Francesa, que fica bem distante dali onde fica o Tahiti. Para regiões mais distantes, como o México, costa da Califórnia, Havaí, estão previstas ondas de até 1 metro de altura. Então, isso realmente é consequência de um abalo muito forte. Daí ele ter sido sentido em São Paulo. O que, mesmo para um abalo grande, é surpreendente, porque esse foi um abalo raso. Normalmente, os abalos dos Andes são sentidos em São Paulo quando a profundidade do foco é bem maior do que a profundidade do foco desse abalo. Daí, como eu enfatizei, mostrando o grande tamanho desse sismo. Esse sismo teve magnitude, como eu disse, de 8,3. É uma estimativa preliminar. O abalo do Haiti, que destruiu a cidade de Port-au-Prince, teve magnitude de 7,0 em 2010. Então, só para comparação, esse abalo de hoje envolve de 3 a 4 vezes mais energia liberada do que o abalo do Haiti. Perfeito, professor. Muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Nos últimos minutos, o Centro Sismológico Nacional do país registrou novos tremores secundários. O de maior magnitude foi de 7,6 pontos na escala Richter, na região de Canela Barra, cerca de 300 quilômetros ao norte de Santiago. Estas são imagens ao vivo do Chile. O governo do país reforça o aviso para que a população mantenha calma e siga as indicações das autoridades. E pelo menos 12 mil pessoas já foram retiradas da região central do Chile. Já há registro de ondas de 3 a 4 metros no litoral chileno. No Pacífico, naturalmente, que é o oceano que banha o Chile. Como disse o professor da Universidade de Brasília, que entrevistamos há pouco, as ondas no litoral mexicano e dos Estados Unidos podem chegar a 1 metro de altura. Imagina, milhares de quilômetros ao norte do Chile, as ondas chegam a 1 quilômetro e 3, 4 metros no Chile. Em Vinha del Mar, que são as imagens que você vê agora, as pessoas já saem de casa também, naturalmente com medo de desabamentos. Há uma morte confirmada, há pouco o Repórter Brasil anunciou e nós confirmamos agora, na cidade de Ilatel, ao norte de Santiago. Bem, estas são imagens ainda de Vinha del Mar e o Repórter Brasil vai continuar a cobrir o terremoto no Chile, a dar todas as informações ao longo de toda a programação da TV. Agora à noite, você vai acompanhar outras informações.